Olá! Felizmente, questões como racismo, machismo e a homofobia estão sendo cada vez mais discutidas e combatidas em nossa sociedade. E em meio a essas opressões contra minorias existe também o capacitismo. Já ouviu falar? É sobre esse assunto que vou conversar hoje com a Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Obrigado, querida, por você estar aqui conosco. Olá, Roberto. Olá a todas e todos. É uma honra estar aqui novamente com você, falando de um tema tão importante, mas ainda um pouco desconhecido, né? O famoso capacitismo. Então, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Então, começando, você pode explicar para a gente o que é capacitismo, já que é um termo que quase ninguém conhece, precisa de uma boa explicação. Verdade. É pouco, a gente conhece bastante, né? Pelo menos escuta falar sobre racismo, machismo, mas capacitismo ainda é raro a gente ouvir essa palavra. Esse ano ela está em pauta com mais frequência do que nos anos anteriores, mas capacitismo nada mais é que o preconceito, né? A discriminação em razão da deficiência. Então, é o preconceito, que pode ser por falta de informação, mas pode ser o preconceito mesmo propriamente dito. Então, capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. E por que esse termo não é tão discutido na sociedade como o machismo, o racismo, a homofobia? Por que ele fica um pouco separado? Olha, Roberto, são tantas coisas que acabam envolvendo esse tema, né, que é até difícil elencar uma ou outra. Eu acho que tem toda uma questão cultural muito forte ainda, né, no nosso país, não só no Brasil, em muitos outros países do mundo também. Ainda existe, principalmente aqui no Brasil, essa visão do coitadinho ou do super-herói, e aí eu acho que isso também acaba impactando nesse contexto como um todo. E, na minha opinião, a questão mais forte aí, né, nesse processo todo é a falta de interseccionalidade, ou seja, de ter também a pauta da pessoa com deficiência envolvida em todas essas outras. Porque, por exemplo, quando eu falo de racismo, lá tem a pessoa com deficiência também. Quando a gente fala de machismo, também tem a pessoa com deficiência. Então, eu acho que para que esse termo, né, para que o capacitismo seja também algo que esteja em pauta com mais frequência e que as pessoas saibam do que se tratam, eu acho que é importante também ter essa transversalidade nos temas e entender que antes da deficiência existe uma pessoa, existe um ser humano, né, com diferentes características e que a deficiência é só mais uma. Ô Marinal, você sabe que há algum tempo eu já tenho pensado em fazer um programa para que algum filósofo que tenha um bom conhecimento faça um histórico para a gente da origem do preconceito e da discriminação. É lógico que a gente sabe que isso desde que a pessoa, o homem existe, que o Homo sapiens saiu da condição, né, de coletor e caçador, já começou a existir os preconceitos, mas precisa de haver uma explicação histórica com relação a isso, onde que ela cresceu, onde que ela se exacerbou, como chegou até aqui. E o capacitismo também tem uma história, né? Por que existe essa história do capacitismo? Ela é porque não entra nos padrões de normalidade, é isso? Também, né, Roberto? Também você trouxe aí uma questão super importante e que eu acho que é fundamental em relação às pessoas com deficiência também. Porque quem não vive, quem nunca ouviu falar, quem não convive, né, com a deficiência desde cedo, cresce sem entender o porquê de muitas coisas, né? E esquece que existe um passado aí que colocou as pessoas com deficiência em total exclusão, em total segregação. Então, falar de capacitismo tem um porquê. Eu acho que um programa como esse que você acabou de mencionar seria excelente, porque quando a gente entende o porquê que a gente está falando disso, o porquê que ainda existe isso, a gente começa a parar de achar que é mimimi, né? Porque, infelizmente, eu sei que né, tem que dosar aí as questões, entender
quando é falta de informação e quando é o preconceito propriamente dito, mas enfim, as pessoas às vezes acham que é mimimi, sabe? A própria terminologia mesmo. Ah, mas por que que não pode falar mais portador de deficiência, sendo que na lei está que é portador de deficiência? Então, a lei está na lei antiga, mas as coisas vão mudando e os contextos também vão mudando. E a razão de falar pessoa com deficiência é entender que antes da deficiência existe uma pessoa, existe um ser humano. Então, eu acho que é importante falar exatamente por isso, para que as pessoas conheçam como era antigamente, né? Numa época onde as pessoas com deficiência sequer tinham o direito de viver. Depois elas começaram a ser segregadas, né? Ficavam em lugares, em espaços, longe de todo mundo. E aí, quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, a gente vem para um outro momento, né, onde, né, as pessoas não eram mais sacrificadas, mas também não tinha ali acesso aos mesmos serviços, aos mesmos produtos que as outras pessoas no mesmo lugar. E hoje o que a gente quer é que todo mundo, independente de qualquer característica, independente, né, dessa característica ser uma deficiência ou qualquer outra, que todo mundo tenha acesso a tudo no mesmo lugar, com acessibilidade, com qualidade, com equidade, né, com igualdade de oportunidades. Esse eu acho que é o grande X da questão. Esse trabalho de esclarecer historicamente a conduta tortuosa dos homens, né? Os homens tiveram condutas assim totalmente desprezíveis, né? Tortuosas. Então hoje, se a gente falar, olha, nós vamos corrigir tudo isso, nós precisamos ir na história para entender como aconteceu e por que aconteceu e trazer isso à tona, trazer isso à discussão e falar, olha, o povo daquela época estava errado. O povo daquela época tinha até alguns motivos para agir de tal forma, mas estavam errados. E isso nós temos que cortar, nós temos que deixar para trás, nós não podemos trazer esse DNA conosco. E eu acredito que por causa desta, digamos assim, essa mania de se achar correto e a gente não percebe que tem atos discriminatórios na nossa fala, no nosso jeito de agir e tudo mais. É aquela maneira da pessoa falar, ah, eu tenho até um amigo deficiente, eu não sou preconceito, eu tenho até um amigo deficiente. Ah, eu não sou preconceituoso, eu tenho até um amigo negro. Então, você acha que essa falta de percepção na pessoa é por causa dessas raízes? Sem dúvida alguma é por conta disso. As pessoas não se dão conta, né? E assim, a gente, na maioria das vezes, nós fomos educados dessa forma, né? Que ser diferente não era tão legal assim, né? Então, criou-se aí ao longo da história um padrão de beleza, um padrão estético que não condiz com a nossa realidade, porque as pessoas são diversas. E isso que você acabou de mencionar é muito comum no dia a dia, né? E as pessoas nem se dão conta do que elas estão dizendo e que o que elas estão dizendo, de certa forma, pode deixar outra pessoa constrangida ou, de fato, ela pode estar sendo preconceituosa. Nessa linha do que você disse, é muito comum a gente ouvir também, né? Nossa, ele tem deficiência, mas olha, ele trabalha bem. Ué, e porque tem deficiência não teria que trabalhar bem? Tem que trabalhar bem sim, tem que se esforçar como todo mundo, tem que se qualificar como todo mundo. Ou então, uma outra coisa que é muito comum e que incomoda muito também as pessoas com deficiência é: nossa, mas ele é tão bonito, nem parece que tem deficiência. Ué, sabe? Então, tem uns comentários assim que as pessoas acabam se colocando dessa forma, mas sem entender, né, o real sentido, né, que está por trás de tudo isso. E eu não tenho dúvida que isso em relação, né, tem relação com esse desconhecimento. Muita gente não sabe que em alguma época da nossa história as pessoas eram sacrificadas, né, nasceu, identificou que tem alguma deficiência, a pessoa não tinha sequer o direito de viver, né, porque partia-se de um princípio de que ela não teria condições de sobreviver, que ela não daria conta ali de tudo que as outras pessoas. E que bom que as coisas vão mudando, a história também vai mudando, e as pessoas vão percebendo que elas estavam erradas.
pode ser que muita coisa que a gente faz hoje, no século XXI, que daqui a alguns anos alguém fale, nossa, por que que precisou ter uma lei de cotas, por exemplo, né? As pessoas não tinham que ter direito ao trabalho naturalmente, então pode ser que algumas coisas também que acontecem hoje, que daqui a algum tempo não seja mais adequado, porque as coisas vão mudando, as pessoas vão tendo novos, entendendo aquele contexto de uma forma diferente, né? E eu acho que é isso que precisa, entender a pessoa com deficiência como pessoa. A deficiência, como eu já disse, é só uma característica, né? A pessoa tem habilidade, tem competência, e para isso ela só precisa de oportunidade, obviamente, de alguns recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva em alguns casos, mas todos nós precisamos, né, de algum recurso, seja pessoa com deficiência ou não. Então, eu acho que é isso que precisa. Ok. Estamos conversando com a Marinalva Cruz, secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já já.